E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Wybe e hoje estamos aqui para reagir ao vídeo Meu Problema com Scott Pilgrim, do canal da Pink Pixel. E cara, vocês sabem que eu sou muito fã de Scott Pilgrim, não é nenhuma novidade, não é nenhum mistério, é só vocês verem as thumbs aqui do canal, né? Inclusive a thumb desse vídeo mesmo, que tá lá, meu personagem totalmente inspirado no traço de Scott Pilgrim. Então, quero ver qual a opinião dela, o que ela tem para falar, qual que é o problema dela, né, com a série. E, enfim, rapaziada, o link do vídeo original tá na descrição, como sempre, junto das minhas redes sociais e servidor do Discord que tá rolando um evento de desenho, valendo R$ 50. Então, se tu quer participar, entra lá. E é isso, mano. Vamos ver aqui o que ela tem pra falar, sem mais enrolação. Oi, gente, eu sou a Pink Pixel, esse é meu Oi. primeiro vídeo, então eu tô um pouco nervosa Primeiro porque eu vou vídeo, falar da de um hora, dos da hora. assuntos mais importantes pra mim, que é a minha franquia favorita, que é Scott Pilgrim. Se você não conhece, Scott Pilgrim é uma franquia enorme de HQ, de jogo, de série, de animação, que começou lá em 2004 e foi até 2010. Cara, eu conheci Scott Pilgrim primeiro pelo filme live action, por incrível que pareça. Eu já deve ter visto alguma imagem assim na internet antes de ter assistido o filme, mas o meu primeiro contato de fato assim que eu fui conhecer mais sobre a história, sobre a lore, foi com esse filme live action que inclusive até hoje é muito bom, tá? Esse filme, por incrível que pareça, não envelheceu mal. Mas comenta aí qual foi o vosso primeiro contato com a franquia. Por onde vocês conheceram, né? E eu gosto muito. E a história inteira se passa no Canadá. Inclusive, a nossa antagonista, Ramona Flowers, ela é dos Estados Unidos. Mas esses detalhes não são tão importantes. O que é importante de verdade é que Scott Pilgrim foi feito pelo Brian Lee. E o nosso protagonista Salve, é o Brian Scott. Lee. É um garoto de 23 anos que é extremamente responsável pra caramba. Não tem um trabalho, mora na casa de um amigo. Mora em casa fazendo favor. Ele... Cara, o Scott, pra quem vai começar a acompanhar a obra, né? Vai dar muita raiva no início, mano. Vai dar muita raiva dele no início. Não que mais pra frente ele não tome alguma decisão que também dê raiva dele, né? Mas nesse início é foda, mano. Porque puta que pariu, mano. O cara não dá uma dentro, parece. É muito irresponsável. Mas também Scott Pilgrim é muito sobre isso, né? Tipo, sobre o amadurecimento e redenção, assim, do de Scott Pilgrim, né? não faz faculdade, não estuda. Gente, o máximo que ele tem, assim, de personalidade é que ele tem... Personalidade entre aspas, né? É que ele tem uma banda chamada Sex Boom Bom. Essa banda é composta pelo Steven Steele. Essa banda, inclusive, muito boa, tá? Eu já fiz um vídeo no meu Instagram comentando que eu queria que essa banda existisse de fato na vida real, porque, mano, as músicas, meu Deus do céu, velho. No Spotify tem até um perfil da banda, né? Que eles pegam, assim, músicas, acho que da trilha sonora do filme e da animação da Netflix. Mano, músicas muito boas de fato, mano. Garage Truck, aquela que é a Black Sheep, a versão da Bry Larson. Meu Deus, muito bom, muito bom, muito bom. Que é o vocalista, o guitarrista. A Kim Pine, que é a baterista e a ex do Scott. E também tem o Young Lee, que é... Não, é Young Neil, perdão, falei errado. Que é um baixista reserva e fã. E o Ele Scott, tá lá, que é o basicamente. baixista oficial. O amigo que ele mora, de favor, chama Wallace. E o Wallace é meio que... Melhor dele, personagem. mentor. Um dos. Ser gay. É isso, gente. Acabou. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um dos personagens mais legais, que mais tem estabilidade emocional, assim, porque o resto, misericórdia. Ele é da O hora. detalhe que eu esqueci de comentar, gente, é que a franquia ela é diferente em alguns aspectos. Eu estou falando nesse vídeo sobre a HQ, principalmente, que eu gosto mais do desenvolvimento de personagem. O Scott, Ok. toda noite. Ah, e inclusive é bom que ela comentou sobre isso. Mano, se você nunca conheceu. Se você não conhece o universo de Scott Pilgrim, né? Primeiramente, eu acho que você não deveria estar vendo esse vídeo, porque esse vídeo tá cheio de spoilers, eu imagino. Mas, comece pela HQ, eu acho. Porque depois que você lê a HQ, né, o filme, a animação da Netflix, os jogos e tal, tudo vai parecer um extra e você vai conseguir entender melhor, você vai pegar melhores referências e tal. Porque a HQ é o caminho mais canônico, né? O caminho com mais lore, sem nenhuma cena cortada, sem nenhuma cena rushada, tá ligado? Nenhum final alternativo pra nada. É o puro, né? O puro, porque todas as outras versões tem algum detalhe que muda. Noite tem um sonho com uma garota de cabelo colorido que anda de patins em um deserto, assim. E aí um dia ele vai numa festa com todo o grupinho de amigos dele, assim, e encontra essa garota. E ele fica tipo, "Ah, você é a garota dos meus sonhos, uau!"
Isso é muito doido, né, mano? O cara sonha com a garota e depois ele encontra ela na vida real, mano. Que doideira. Descobre que o nome dessa menina chama Ramona Flowers. Ele tenta puxar papo, mas ela não dá muita bola, não. Depois de muita insistência, ela aceita sair um encontro com ele. Um detalhe importante é que enquanto ele tem esse interesse amoroso na Ramona, ele está namorando uma menina de 17 anos, ou seja, menor de idade. Cara, esse relacionamento que o Scott tem no início da obra com a Knives é a maior insanidade que pode existir, mano. Meu Deus do céu, eu acho que o Scott tem uns 23 anos. E a Knives tá, tipo, com 17, tá no ensino médio ainda, tá ligado? E, pô, uma guria, uma garota do ensino médio namorando com um cara de 23, totalmente irresponsável, sem trabalho, sem estudar, sem nada, mano. Morando de favor na casa lá do Wallace. Mano, e o Scott, mano, também, puta que pariu, mano. Até que ele, mano, sai dessa brisa com a Knives, né, pra focar totalmente na Ramona, meu Deus. E ele tá junto com essa menina e ele não faz questão de terminar por um longo Aí, tempo, tá? A Ramona e eles vão nesse encontro e rola super um clima legal entre eles. Só que o Wallace, que é um amigo dele, que mora com ele, né? No caso, a casa do Wallace, tá? Deixa eu deixar claro. Fala pro Scott, você é um babaca. Termina com a Knives. O nome da namoradinha dele é Knives, ela é chinesa. E meio que é isso. Scott, depois do encontro com a Ramona, chama ela pra ir no show que ele vai apresentar do Sexy Bombom. E tem uma cena muito boa, porque a Knives também tá lá, e aí a Ramona e elas têm um encontro, né? E elas ficam falando, ai, o menino que eu tô saindo tá ali na banda. Aí a Knives, nossa, o menino que eu namoro também tá na banda. E todo mundo que tá ao redor percebe, na verdade, a babaquice que o Scott tá fazendo, e fica um clima horrível. Mó Começa climão. a apresentação. E do nada surge um cara dos céus, assim, pum, e começa uma briga com o Scott ali no meio da multidão. E a Ramona conta pra ele que, olha, Scott, pra você ficar comigo, você tem que derrotar meus 7 ex-malvados. Olha que... Cara, é o maior gado da ficção, velho. O cara, pra ficar com a garota, tá disposto a batalhar contra 7 ex-malvados. Que isso? Legal. O Scott, gado do jeito que é, vai lá e fala, beleza, eu não tenho nada pra fazer na minha vida mesmo, vou aqui dar atenção pro relacionamento que talvez não seja nem tão bom assim, que eu conheci você fazer menos de uma semana. O Scott, depois de muita demora, decide terminar com a Knives e ela fica muito mal, gente. Ela perdeu meio que o primeiro amor e par romântico, assim. Eles nunca ficaram nem nada, só deram a mão, mas pra ela Graças a Deus. era algo muito grande. E ela culpa 100% a Ramona, falando que ela enfeitiçou o Scott. Durante a história, o relacionamento deles é bem fofinho. O Scott amadurece, ele começa a trabalhar, ele começa a morar com a Ramona, ele começa a ter mais responsabilidades. Eu vou falar brevemente sobre os 7 ex-namorados da Ramona. E o primeiro começa pelo Matel Pentel. Gente, eu vou deixar bem claro aqui, perdão pela minha pronúncia, não vai sair corretamente. Ele foi o primeiro ex dela. Esse eu acho ok, eu acho ok. E foi o primeiro que bateu no Scott. O segundo é o Lucas Lee, que ele é um Esse é chato pra cacete, velho. velho. Acho muito chato Super ele. famoso, diferentão. O terceiro, ele tem mais aparições na saga, chama Todd Ingram, que ele é Esse eu acho engraçado. O fato dele ser vegano, ele tem superpoderes e ele é baixista da banda da ex do Scott. O Scott tem uma ex extremamente famosa e é uma cena muito boa, porque é aquela música muito famosa, Black Sheep. Vocês já escutaram, se você já assistiu o filme. Eu gosto muito dessa música particularmente. É muito É boa. uma cena muito boa, porque tem muita tensão. O Scott e a Ramona estão lá na plateia e o Scott fica Essa encarando cena é o ex maravilhosa. dele, e a Ramona fica encarando o ex dela, sabe? Aí tem uma tensão assim. Depois vem a terceira ex da Ramona, que é uma mulher chamada Roxy Richer. E ela meio que é uma ninja talentosa, mas ela não tem tanta aparição assim. Na HQ ela tem até mais, tanto que meio que... Gente... Tem, na animação também tem. Eu acho que podia. Tipo, ela não é uma personagem ruim, mas poderia ser melhor escrita, talvez. Não sei. Uma história melhor sobre elas, porque a Ramona foi bem babaca com ela, mas só isso. Depois temos os gêmeos, que é o Kyle e o Ken, que é uns gêmeos DJ. É uma série também muito legal. Tem a banda do Sex Bombom lá tocando e meio que uma disputa de banda com os DJs. É bem da hora. E o último, e o mais importante, o Gideon Graves. Ele é bem babaca. Durante a história, a gente vê a Ramona e o Scott evoluindo. O Scott arranja um emprego, o Scott tem, assim, uma construção de personagem muito legal. E a Ramona, ela é uma pessoa muito instável, vamos dizer assim. Tipo, ela tem a casa dela, ela tem o trabalho, mas ela é instável emocionalmente. Às vezes
E um dos motivos que você vê isso é a forma como a Ramona troca de cor de cabelo ao longo da série. Às vezes aparecem umas luzes na cabeça dela. Eu vou colocar aqui algumas fotos e mostra quando ela tá insegura com algo. E ela fica muito assim quando a Knives chega nela e fala: "Você sabia que o Scott traiu nós duas?" E ela fica tipo: "Oi?" A Ramona chega um dia no Scott e fala: "Você me traiu com a Knives?" E ele: "Não, eu traí ela." É totalmente diferente. E a Ramona percebe que, nossa, você provavelmente só vai ser mais um dos meus 7 ex-malvados. O Scott fica muito mal com aquilo e a Ramona fica extremamente insegura. Até que a Ramona um dia simplesmente some. Tipo, ela literalmente some assim, do nada, parece um branco na tela. Aí que eu adiciono o detalhe que no filme, gente, a Ramona não some por tanto tempo. Tipo, a Ramona, sei lá, some por uns 3 dias e depois tudo volta como se nada tivesse acontecido. Na saga da HQ e na animação não é assim não, entendeu? A Ramona some por meses e o Scott, ele fica muito mal. O Scott, ele para meio que de trabalhar, ele volta a morar com a Alice porque ele esqueceu a chave da Ramona, então ele meio que perdeu, assim, da casa dela. E ele fica péssimo, ele fica num luto profundo. E é muito legal essa cena, porque enquanto ele fica no luto, os amigos deles continuam vivendo a vida deles, obviamente, e ele percebe que o mundo não gira em torno dele. Nesse processo de amadurecimento, de superação, ele fala com as ex-namoradas dele e descobre que, ele realmente não é tão legal assim. A primeira que a gente vê é a Kim Pine, a baterista da banda que ele também participa. E ela fala pra ele que, nossa, Scott, você foi um babaca comigo no ensino médio. Ele, não, mas é porque eu te defendi de um cara lá, eu bati nele por você. E eu terminei, sabe, com você depois porque eu tinha que ir embora. E ela falou pra ele, não, você bateu no cara simplesmente por bater, porque ele gostava de mim. Sabe, ele não me fazia mal nenhum. E você não terminou comigo. Você foi embora pra outra cidade sem me contar. Quem me contou foi uma amiga minha. E aí ele, tipo, nossa, eu não lembrava disso. Detalhe muito importante é que nesse processo de amadurecimento, ele percebe que ele meio que apagou todas as memórias dele. Ele também fala com a cantora famosa, a Avril Adams, que foi o relacionamento mais marcante, assim, pro Scott. E foi muito complicado, esse relacionamento foi bem conturbado, porque tem até uma cena bem dolorosa, vou colocar aqui na tela, que meio que ele se declara pra ela e ela não retribui, ele se sente muito mal, mas eles meio que se resolvem, assim, por poucas palavras. E depois da Avril, ele vai falar com a Knives. A Knives já tá com seus 18 anos e ela explica pro Scott, Scott, eu te amava muito, amava de verdade, assim, eu sentia que eu não podia viver sem você. Cara, eu acho que o da Knives é o que dói mais, talvez, velho. Porque, porra, mano, é tipo. É que pra ela, o Scott foi o primeiro amor, sabe? Foi, tipo, a primeira pessoa realmente da vida dela, né, mano? Então, tipo assim. Porra, a sua primeira pessoa ter te traído com outra, tá ligado? Ter sido um babaca completo com você, ter terminado o relacionamento daquele jeito. Mano, meio que você. A sua fé no amor, né? Ela fica meio. Né? Fica meio abalada. Só que aí depois eu não gosto mais de você. Agora eu não tenho mais sentimento por você. E é meio vergonhoso essa cena até, porque o Scott fica tipo, nossa, eu realmente fui muito babaca com você, me desculpa. E eles até tentam ficar assim de boa, mas aí. Gente, é horrível essa cena, de verdade, deu uma dor física quando eu assisti. Um detalhe importante é porque todas essas ex-namoradas do Scott sempre idolatravam ele. Até aparece isso nas HQs, eu acho muito legal essas cenas, eu vou colocar aqui. E a Ramona não admira tanto o Scott, ela gosta do Scott por ele ser o Scott. Tanto que ela não gosta da banda do Scott. Observação, ninguém gosta do Scott. E, mano, dá pra entender perfeitamente isso, né? Músicas que ele faz, mas ela tá lá por causa dele. E ele se sente muito inseguro com isso. Ele fica, nossa, será que ela não gosta de mim? E aí a Kim Pine só chega nele e fala, para de ser babaca. Ela gosta de você por ser você. O Scott tem muito essa questão de, tipo, ficar com mulheres para elas aumentarem o ego deles. Depois de toda essa superação, depois de ter resolvido diversos problemas que não estavam resolvidos no passado, ele corre atrás da Ramona e percebe que, tipo, nossa, eu nunca corro atrás de nada na minha vida, mas eu quero correr atrás disso. Então ele vai lá, vai até a empresa do Gideon. Gente, o Gideon é super rico, tá? Tanto que ele está namorando a Avril Adams, que é a ex do Scott. Gente, perdão por não pronunciar direito o nome, tá? Ele chega na empresa porque vai ter, tipo, uma festa, né? É meio que no último andar, assim. E a Avril e a banda dela tá tocando. E aí o Scott e o Gideon começam a brigar. O Scott acha que o Gideon
tá com a Ramona e o Gideon acha que o Scott tá com a Ramona, mas no final a Ramona não tá com ninguém. Ela tá literalmente sumida. Só que aí é muito confuso essa Pera aí, rapaziada, porque eu acho que a minha luz vai apagar. Então só colocar pra carregar, pronto. parte. Eu não quero muito falar sobre ela, mas meio que existe um espaço meio que intergaláctico, vamos dizer assim, que é um espaço na cabeça do Scott. E meio que o Gideon, É. ele é realmente um ex-namorado muito do mal. E ele tá dentro da cabeça da Ramona. E ele meio que usa de todas as inseguranças da Ramona pra fazer ela depender dele emocionalmente. Até agora, a gente só Cara, é tipo, isso é mó brisa. Eu também não vou entrar muito nesse bagulho aí, não, mas. Até porque eu acho que talvez estrague um pouco a experiência, né? De você conhecer a obra e tal. Mas, mano, você vê como, tipo assim. Essa obra, obviamente, é muito mais focada no Scott, né? E tal, toda a trajetória dele. Mas também tem esse lado da Ramona também, tipo assim. Ambos tiveram que confrontar ali seus ex-parceiros, né? E parceiras também, com o Scott. E, mano, realmente resolveu um monte de pendência do passado, tá ligado? Um monte de problemas do passado, de traumas do passado que ficaram mal resolvidos. E enquanto eles não resolveram essas paradas, enquanto eles não foram atrás de correr pra ver isso aí, resolver, né? Eles não puderam ficar juntos, sabe? E isso é muito da hora, mano, de acompanhar, tá ligado? Você vai ter seus momentos de raiva ali, seus momentos de vergonha alheia ali, vendo aquilo, mas é muito realista, sabe? A forma como Scott Pilgrim é escrita é muito bem feita, é muito realista, sabe? Por isso que essa obra, pra mim, ela é quase que atemporal, né? Quase não, é mesmo atemporal. Ela não fica obsoleta, sabe? Porque até hoje faz sentido o que o autor escreveu ali, sabe? Até hoje ressoa com a gente, até hoje a gente consegue se identificar com aquilo, tá ligado? Por mais que tenha as coisas viajadas, né? Tipo, os sete ex do mal e tal. É tipo, tudo meio que acaba sendo uma metáfora ali pra alguma coisa real, sabe? Isso é muito da hora pra mim, pelo falou menos. sobre o Scott, mas falando um pouco sobre a Ramona, gente, a Ramona, ela é uma pessoa bem meio complexada da cabeça. Sim, Toda vez que ela meio que tem alguma coisa que incomoda ela ou algo que ela fica chateada e não sabe lidar, ela muda o cabelo dela sim, na sim. intenção de que algo mude dentro dela. O Gideon, ele Tipo, é como se ela tentasse dar, tipo, um reset, assim. sabe de todo o conflito mental que ela tem com ela mesma. O Gideon é tão babaquinha, gente, que ele tem um monte de ex, meio que, tipo, ficante, assim, que ele ficou, que ele congelou pra ele ficar, tipo, boom, um mais pra ele ter mais poder. Na briga entre o Gideon e o Scott acaba morrendo pela espada que era dele mesmo, que era meio que uma espada do amor, uma espada da paixão. O Gideon pega essa espada e mata o Scott com ela. O Scott, tipo, ele acorda assim meio que no abismo e ele percebe que tem uma segunda chance. É bem legal essa cena, né? Porque é tipo meio que joguinho, sabe? Quando você tem uma segunda vida ali. Ele pega e ele volta e ele tira do próprio peito a espada da compreensão. É quando ele percebe que ele também é babaca, que todo mundo é meio babaca, mas a gente tem que compreender às vezes o lado da pessoa e seguir em frente e melhorar. E a Ramona também meio que sai do peito, assim, do Scott e mostra toda a cena dela presa no Gideon, porque o Gideon faz ela ter tipo uma dependência nele. E ela consegue sair dessa dependência também tendo o amor próprio dela. Quando ela percebe que, tipo, tá, eu sumi por todo esse tempo e eu me reencontrei sozinha. O Scott vai lá e acaba com o Gideon com aquela espada. E o final é meio que isso. É o Scott e a Ramona ficando juntos depois dos dois terem amadurecido. Olha que Da hora. ela não tava com o Gideon nem nada, mas dentro da mente dela, o Gideon ainda estava lá. A Ramona e o Scott ficam juntos no final e a Ramona tem aquela dúvida, tipo, nossa, e se acabar? E se você virar mais um 7 ex malvado? Ele tá tudo bem, a gente vai crescer com isso, sabe? E o Scott também tem um amadurecimento e para de depender finalmente das pessoas, né? E o final é meio que isso, galera. Eles ficam juntos, é o casalzinho que os dois são meio babaquinhas, mas no filme eles são babacas e ponto final. Agora na HQ e na animação não. Eles são babacas que evoluem. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, mas é uma opinião mais Cara, é porque o filme também, ele é complicado criticar o filme, velho, porque é um filme, né? Uma adaptação de o quê? Uma hora e pouco? Não lembro agora o tamanho do filme. Mas é impossível você condensar toda a obra ali em um único filme, sabe?
é muito complicado, mano. Muita coisa vai ter que ser rushada, muita coisa vai ter que ser cortada, tá ligado? Então é muito difícil. E eu acho mesmo assim que o filme fez um ótimo trabalho, tá ligado? Fez um ótimo trabalho. Os atores, a escalação do filme é perfeita, mano. Perfeita, perfeita, perfeita. Os atores que chamaram pra fazer e tal. Só que, né? Impossível, tipo. Eles poderiam até fazer fazer dividido, né? Fazer dois filmes e tal. Só que, mano, né? É difícil, né, mano? Tipo. Cara, fazer uma adaptação pra live action de Scott Pilgrim, eu imagino que já tenha sido uma ideia muito arriscada, tá ligado? Uma ideia que os caras não sabiam se dá certo de verdade. Quanto mais fazer uma sequência, né? Quanto mais dividir em duas partes, né? Então, entendo. Pessoal, minha. Eu gosto muito de Scott Pilgrim, mas o meu problema com eles é a encheção de linguiça que os machos da internet têm com a Ramona Flowers, falando que ele é uma babaca, eu não sei o quê. Ah, Gente, o Scott fica com uma menina menor de idade, o Scott não tem emprego, o Scott não tem faculdade, fica dependendo dos outros pra tudo. Tipo, ele é um tá, aqui então é o problema, né, que tava no título do vídeo. Mas, cara, você vê como isso não é um problema da obra em si, mas um problema de fora, da comunidade, né, comunidade, das pessoas que a acompanham, sabe? Isso mano, é incel, cara, sabe? É incel, tipo, é os caras que odeiam mulher, basicamente, é isso. É isso, cara, é isso. É tipo assim, é um bando de cara passando pano pra todas as merdas que o Scott faz e culpando a Ramona por tudo e mais alguma coisa. É isso. Sabe, é algo que, tipo assim, se você é usuário de Twitter, né? Isso é coisa que você tem que lidar diariamente, né? Que você vê todo dia. babaca, mas na internet os caras só querem falar mal da Ramona, É. porque se identifica com os 7 ex-malvados dela. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? E, cara, se você se identifica com os 7 ex-malvados dela, você. Sei não, hein, amigo? Sei não. Não é uns caras assim que eu queria me identificar, né? Principalmente o último. Mas é foda, mano. É foda. Tipo assim, a Ramona, ela tem seus problemas também, tá ligado? Tipo assim, tem que ter um meio termo. Você falar que é tudo culpa da Ramona, ou você falar que a Ramona não tem culpa nenhuma, que é só o Scott. Aí, mano, os dois extremos eu não acho que é da hora, tá ligado? Porque a Ramona tem sim muita coisa. Inclusive, é falado essas coisas, é tratado essas coisas na obra, tá ligado? Ela tem um amadurecimento também, tem uma redenção também, tá ligado? Toda a busca por amor próprio, né? Então, mano, acho que, sei lá, mano, é falta de interpretação da galera, não sei. Mas enfim, os dois são um casalzinho que evoluem, eu gosto muito deles, entendeu? Por causa dessa evolução. E o que a gente aprende, meio que a moral de história, é que a gente tem que rever os nossos passados pra melhorar. E tem que ter amor próprio, né, galerinha? Porque Sim. quando a gente não tem, quando a gente se odeia e se enfia em um relacionamento, a gente acaba sendo dependente daquele relacionamento. E o Gideon foi uma demonstração disso, fazendo a Ramona depender dele. Quando ela some, quando ela evolui e percebe, tá, eu posso ficar sozinha, eu me dou bem sozinha. Então é muito legal. De verdade, é uma das franquias que eu mais tenho um carinho gigantesco. E eu super recomendo você assistir. Não seja aqueles machos chatos da internet. E só simplesmente admire essa obra de arte. E pense que, uau, É. a gente vai evoluir que nem eles. Então, por favor, evoluam, tá? Como pessoas. E é meio que isso, gente. Foi meu primeiro vídeo, então eu fiquei um pouco nervosa pra falar, pra ser bem sincera. E eu gosto muito dessa franquia, eu ficaria horas e horas falando dela. E acho que é isso, gente. Curte aí, deixa um comentário, me sigam, por favor. Eu prometo trazer mais conteúdos aqui. Não vou desistir tão fácil assim. E é isso. Beijos! Ok, é isso, é isso. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Deu pra comentar sobre essa franquia, né, que eu também gosto tanto, relembrar muitas coisas também. E é isso, cara. Scott Pilgrim é uma parada, mano. É uma obra que se você não assistiu, você tem que assistir, mano. A HQ de fato é melhor pra você começar, mas se você tem preguiça de ler, né? Comece pela série da Netflix, então. Que é muito boa. A série animada da Netflix é muito boa, por sinal. Comece por lá, então, se você não quer ler. Inclusive, mano, eu queria muito, muito, muito ter um box, assim, com todas as HQs, mano, de Scott Pilgrim, mano. Meu sonho, velho. Talvez um dia eu compre, mano. É meu sonho, mano. Um dia eu vou comprar isso, um dia eu vou comprar isso. Mas enfim, rapaziada. Link do vídeo original na descrição. Muito sucesso aí pra Pink Pixel. Ótimo vídeo. Espero que continue, espero que faça mais. Não só de Scott Pilgrim, mas de outras obras que você gosta e tal. E é isso. Minhas redes sociais também estão na descrição, junto no meu servidor do Discord. Comenta aí que outra música, que outro vídeo você quer que eu reaja aqui no canal. Tamo junto, se inscreve e até ao vídeo de amanhã.